poder estar aqui hoje com vocês, é muito bom, né? E eu não queria que fosse diferente hoje. Eu queria também trazer algo que pudesse encorajar você, que pudesse contribuir a sua fé, né, ao seu relacionamento com o Senhor. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, ou, né, se você não tiver a oportunidade de abrir sua Bíblia agora, que você acompanhasse comigo a leitura do livro de Oséias, né, o profeta Oséias, aqui logo no início, no capítulo 2, né, mais especificamente no versículo 14, onde a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Eu sei que é algo bem curto, né, o versículo que a gente leu, mas só para a gente entender um pouco aqui, o Senhor está falando com a nação de Israel através do profeta Oséias, né? E aqui no início do capítulo 2, né, o temazinho, o títulozinho que separa, né, os capítulos, está escrito castigo e restauração de Israel. Então quando você lê do versículo 2, né, do capítulo 2 ao 13, então você vai ler uma série de castigos do Senhor em relação a Israel. E por que esses castigos, Rodrigo? Porque aqui Israel está sendo comparada a uma mulher que é adúltera, né? Uma mulher que virou as costas para o seu marido, que nesse caso a nação de Israel, né, virou as costas para o seu Deus e começou a servir outros deuses, começou a oferecer sacrifícios a outros deuses, né, e se relacionar com outros deuses. Então a nação de Israel aqui é comparada a uma mulher que é infiel, né? E por conta dessa infidelidade é que o Senhor fala que a nação de Israel passará por uma série de dificuldades. Então aqui nesse início do capítulo 2, quando você lê até o verso 13, você vai ver por aquilo que o Senhor fala que a nação de Israel passará, né, em relação devido à sua infidelidade. Mas só que também aqui fala sobre a restauração do Senhor a Israel, né? E o que me chama a atenção nesse versículo que a gente leu, que é o versículo 14, é que ele diz o seguinte: por isso agora eu vou atraí-la. Então perceba que a restauração de Israel começa com o Senhor atraindo a nação a Ele novamente, atraindo o povo para Ele novamente. E como que o Senhor atrai a nação de Israel para Ele? Em seguida você vai ler que diz: vou levá-la ao deserto, e no deserto eu vou falar-lhe com carinho. E por que isso hoje? Porque geralmente, galera, o deserto, né, acredito que você já deve ter ouvido isso, até falado a respeito talvez, é que o deserto muitas das vezes ele é associado a um momento ruim que eu estou passando, né? Quando alguém fala com outra pessoa que outra pessoa não está bem, que outra pessoa está em crise, ela geralmente associa essa questão do deserto, né? Pô, estou passando pelo deserto, estou passando pela prova, e associa o deserto à crise, né? E de fato, se nós formos pensar num deserto de forma literal, você não vê nada além de areia, né? E se for um momento em que você não tem recurso, que você não tem água, né? O deserto é um lugar onde de dia é muito quente, de noite é muito frio. Então, de fato, quem está no deserto é muito difícil de sobreviver, né? Por conta de todas essas questões. Mas perceba que o Senhor associa a restauração de Israel começando por onde? Começando pela atração e depois conduzindo ao deserto, né? Então eu queria que nós pudéssemos nesse dia mudar a nossa mentalidade de deserto e crise, né? Poxa, eu estou passando por um momento difícil. Poxa, eu estou passando por um momento de deserto, de crise espiritual, né? Poxa, tá muito difícil, tá muito ruim para mim, cara, eu não aguento mais, né? E eu gostaria de, nesse dia, através dessa mensagem, desse versículo, poder mudar o nosso entendimento acerca de um deserto. Se esse é o seu caso, se você tem passado por algo difícil, se você tem passado por um tempo de deserto, né, por um momento de crise, eu queria convidar você a olhar para esse deserto da forma que o Senhor está nos mostrando aqui nesse livro de Oséias, especificamente nesse versículo, né? Perceba que o Senhor, né, ou entenda que o Senhor, primeiro, está lhe atraindo, né? É o Senhor quem está levando você a esse deserto, está conduzindo você a esse deserto,
não é para lhe matar, não é para que você morra nesse deserto, né? Pelo contrário, é porque Ele quer falar com você. Ele quer falar com carinho a você, né? E às vezes é difícil porque quando a gente está no deserto, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, né? Então, se Deus tem me conduzido ao deserto, é porque primeiro Ele quer minha atenção, né? Ele não quer que nada roube meu foco, nada roube minha atenção, Ele quer que eu olhe para Ele. Então no deserto estaria somente Deus e a nação de Israel. Então se você está nesse deserto, eu quero lhe dizer que é o Senhor que está lhe conduzindo a esse deserto, não para matar você, vou repetir, mas para falar com carinho a você, né? Quem sabe esse deserto no qual o Senhor tem atraído você é justamente para iniciar o seu processo de restauração, né? Então eu queria que você se apegasse a essa mensagem. Se você tem passado pelo deserto, você está num momento de crise, se nessa pandemia, né, seu emocional tem se abalado, se você tem enxergado esse período como um tempo de deserto, eu queria dizer que é o Senhor atraindo você, como fez com a nação de Israel, e é o Senhor conduzindo você a esse deserto para lhe falar com carinho, para falar ao seu coração. Se esse não é o seu tempo, se isso não está acontecendo com você, eu acredito que de tempos em tempos o Senhor fará isso com cada um dos seus filhos, né? O Senhor nos atrairá a Ele novamente, nos conduzirá a um deserto onde nós poderemos estar sós com Ele, para então poder ouvir da parte dEle algo específico, né? Ouvir um encorajamento, ouvir um direcionamento para a nossa vida. Então eu queria deixar essa mensagem com você, deixar essa palavra com você, né? De que esse deserto não é algo ruim. Pelo contrário, é o início da sua restauração. É o início de algo novo que o Senhor tem para fazer na sua vida, né? Se você ler alguns versículos seguintes, a partir do 14, você vai ver algo, por exemplo, no 15 mesmo ele já diz o seguinte: ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Você sabe o que é Acor? O significado da palavra é problemas, né? Como se Deus estivesse dizendo aqui: farei do vale de problemas uma porta de esperança. Então veja o que o Senhor faz com a nação de Israel no deserto, né? Ele atrai, fala com carinho e transforma um vale de problemas em uma porta de esperança. Amém? Então queria deixar essa mensagem com você, queria encorajar você, né, a buscar o Senhor, a prosseguir, né, caminhando e perseverando com Deus e enxergar talvez esse momento que você esteja passando, ou como eu falei, se não é o momento que você está passando, se for o caso de um dia você vier a passar por um momento assim, lembre-se de que esse deserto não é algo para que você morra, não é para matar a sua fé, pelo contrário, é para lhe fortalecer e aumentar ou fortalecer a sua intimidade com Deus. Amém? Então eu queria, eu oro para que o Senhor fortaleça o seu coração, né? Para que essa palavra possa ter ministrado a você. É muito interessante, encorajar você a ler todo o livro de Oséias, são mensagens poderosas, né? E é isso aí, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, né? Comece a olhar diferente para o deserto da vida, né? Comece a olhar como uma oportunidade que o Senhor tem dado a você de iniciar algo novo e diferente, né? De falar com mais, de falar com carinho a você e ao seu coração. Amém? Então Deus te abençoe e é isso aí.